Saudações! Nós vamos falar um pouco sobre os prismas, cilindros e pirâmides. Começando pelos prismas, eles possuem duas bases congruentes e paralelas no plano, e também faces laterais. Sendo n o número de faces da base, o número de faces do prisma vai ser n mais 2. Bom, a partir do número de lados é possível classificá-los de acordo com os seus lados. Aqueles que têm 3 lados é o prisma triangular, 4 lados, o prisma quadrangular, 6 lados, o prisma hexagonal. E a inclinação de um prisma é determinada pela inclinação das suas arestas com o plano da base. Por exemplo, se um prisma é reto, o ângulo θ é de 90 graus, e se o prisma é oblíquo, o ângulo θ é diferente de 90 graus. A altura de um prisma é calculada pela distância entre as duas bases ou pela multiplicação da altura de uma das arestas pelo seno da inclinação. Já o volume é calculado pela área da base vezes a altura do prisma. A altura da pirâmide é a distância do vértice dela até a base. E a gente também tem as pirâmides regulares, que são pirâmides que têm como base um polígono regular. Nesse caso, a altura coincide com o centro da base, e nas pirâmides regulares a gente pode admitir a apótema da pirâmide e a apótema da base também. O apótema da face ele é dado pela altura da face lateral da pirâmide, já o apótema da base ele é dado pela distância entre o ponto médio da aresta da base até o centro da base. Bom, a partir disso, é possível calcular a área lateral por n vezes L vezes G sobre 2, onde n é o número de lados da base, L é o comprimento da base e G é o apótema lateral. E a área da pirâmide é dada por n vezes L m sobre 2, onde m é o apótema da base. Já o volume é dado pela área da base vezes a altura dividido por 3. E, finalmente, os cilindros. Um cilindro reto é aquele em que a geratriz é igual à altura, ou seja, possui um ângulo reto de 90 graus. Para a gente calcular a área do cilindro, a gente multiplica o perímetro da base pela altura, e para a gente calcular o volume do cilindro, a gente multiplica a área da base pela altura. E aqui a gente tem também algumas fórmulas importantes de decorar. A área do cilindro é dada pela multiplicação do perímetro da base pela altura e o volume do cilindro da área da base pela altura. E a gente tem também algumas fórmulas importantes de decorar. A relação de Euler, que fala que o número de vértices mais o número de faces é igual ao número de arestas mais 2. A gente tem também que o número de arestas é igual a 3 vezes o número de faces triangulares, mais 4 vezes o número de faces quadrangulares, 5 vezes o número de faces pentagonais, e assim por diante, tudo isso dividido por 2. E também o número de arestas é igual a 3 vezes o número de vértices dos quais saem 3 arestas, 4 vezes o número de vértices dos quais saem 4 arestas, e assim por diante, tudo isso dividido por 2 também. Foi isso por hoje, pessoal. Espero que tenha entendido. Até a próxima!